Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aleluia, aleluia. Romanos capítulo. Eu estava ontem ouvindo missionário pregando no culto da manhã. Ela estava dando uma de mestre Cuca, né? Estava fazendo uma comida, preparando lá um frango e ouvindo pela internet, pela rede social, acompanhando o missionário. E ele estava pregando lá em Isaías, que lembrai-vos da rocha que fostes tirado. E no meio da pregação, o missionário falou algo que ali Deus me chamou a atenção. Que ele falou assim, ele falou da obra que Deus fez em Cristo Jesus, que Deus mandou Jesus para morrer por nós. E ele disse: se Deus fez isso, então muito mais Ele pode fazer, desde que nós venhamos crer. E isso me fez lembrar Romanos capítulo 8. Você que está com a sua Bíblia, pode abrir Romanos capítulo 8, no versículo bem conhecido já, que é o versículo 32, Romanos 8, 32, que diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O senhor estava pregando, enquanto ele falou, isso me chamou a atenção, me veio essa palavra, Romanos, que diz: aquele aqui é Deus, que nem mesmo seu próprio filho poupou. Antes, com ele nos dará todas as coisas. Nem seu filho poupou, quer dizer, Deus, poupar quer dizer economizar, guardar. Deus nem isso fez por nós. Por amor a nós, Ele sacrificou o seu bem maior, Jesus. Quer dizer, para nos salvar, Deus não mediu esforço. Quando as pessoas, de uma maneira, com entendimento natural, humano, olham até religioso para a cruz do Calvário, aí as pessoas enxergam os judeus entregando Jesus para ser crucificado, eles enxergam os romanos, soldados de Roma, crucificando Jesus. Humanamente isso aconteceu, mas espiritualmente tudo aquilo vinha da parte de Deus. Lá em Isaías capítulo 53, você pode ir para lá, se você está com sua Bíblia, eu vou voltar, mas Isaías 53 também é uma palavra bem conhecida, confirma isso. Isaías 53, 10.
53:10. Ele diz assim: porém ao Senhor aqui é o Pai, né? Deus Pai. Isaías 53:10. Porém ao Senhor agradou moê-lo. Então foi do agrado de Deus moer Jesus. Moer quer dizer fazê-lo sofrer, fazendo enfermar, fazendo adoecer, quer dizer ficar cheio de feridas, que foi como ele ficou ali na cruz. Você imagina que Jesus ele foi preso à noite anterior e ele passou a noite. Quando prenderam ele, já começaram a surrá-lo, já começaram a espancá-lo. Nós vemos que ali na hora da prisão, já começaram, depois diante do sacerdote, Jesus falou uma palavra, alguém chegou, deu-lhe um soco, e Jesus até perguntou: mas se eu cometi injustiça, se eu não cometi injustiça, por que me batestes? Não, se eu cometi injustiça, por que tu me diz por quê? E se eu não cometi, por que estás me batendo? E depois os soldados levaram ele a mando do governador, até uma tentativa do governador de salvar Jesus da cruz, mas não tinha como, porque era determinação do próprio Deus. Por isso que Jesus chega e fala para o governador: nenhum poder tu tens sobre mim se não vir de cima. Está falando de Deus. E o governador manda, os judeus estão pedindo ali para Jesus ser morto. E o governador disse: não, espera aí, eu vou ter uma ideia. Ele pensou com ele: eu vou mandar dar uma bela surra nele, uma baita de uma surra. Aí quando ele chegar todo ferido, eles vão se compadecer e vão dizer: tudo bem, já apanhou mesmo, solta. E ele chega para os soldados e diz: vai lá dentro, dá uma surra nele, mas dá uma surra bem dada mesmo, a ponto que ele fique desfigurado, que é para quando esse povo vê ele todo desfigurado, surrado, aí vão se conformar e eu solto, porque esse homem não tem nada para mim estar prendendo ele. O governador não viu em Jesus nenhum crime, nada. Aí ele mandou surrar e de repente ele apresenta Jesus todo surrado e diz assim: olha, mas o que é que ele fez? E eles ali continuam: não, nós queremos que ele seja crucificado, queremos que ele seja morto, não pode soltar ele não. Aí o governador vê que não tem jeito, entrega para os soldados, Jesus fica preso e passa a noite ele sendo maltratado pelos soldados, os soldados zombam dele. Então, imagina uma pessoa que sofreu tanta pancada, no outro dia como ele amanhece, o corpo amanhece enfermo, doente. Então por isso que diz que Deus o fez enfermar, e foi do agrado de Deus moê-lo. Diz assim: porém o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Quer dizer, aqui nós temos um entendimento também: expiar o pecado, quer dizer, expiar, ele estava sofrendo a culpa do nosso pecado para nos purificar do nosso pecado, quer nos limpar do nosso pecado, e ali na cruz do Calvário. Por isso que não existe salvação, você não vai ser salvo pelo que você acha ou pensa, você vai ser salvo por crer na obra do Calvário. Não tem salvação fora disso. Religião não vai salvar ninguém. O fulano ele não está no evangelho, mas ele é muito religioso. Não adianta, está perdido,
Porque a religião não nos faz entender essa intensidade, que nossa salvação está no que Cristo fez por nós no Calvário. Porque é ali que foi a expiação. E a pessoa pode estar na igreja 10 anos, 20 anos, 50 anos, a vida inteira. Enquanto ela não compreender isso, ela não está salva. Você pode estar 200 anos na igreja. Por isso que eu digo, leia a Bíblia, para você entender. Porque se você não crê que você está salvo, se não assumir sua salvação, eu estou salvo, porque Jesus expiou o meu pecado sofrendo na cruz por mim. Você não está salvo. Você pode ser muito religioso, pode dizer eu gosto da igreja, eu me apego a alguma coisa. Não está. Porque a salvação está na fé. A fé em quê? A fé é uma certeza. É aquela certeza que está dentro de mim. Eu estou salvo. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou perfeito. Lógico que eu preciso me aperfeiçoar, porque senão eu jogo essa salvação fora também. Que aí tem uma coisa, porque não adianta também só crer, que o diabo também crê e não praticar. Eu tenho que crer a ponto de praticar. Porque o que é que eu tenho que crer na obra do Calvário? A Bíblia está dizendo aqui que Jesus ele fez expiação. Então ele pagou pelo meu pecado. Ele me limpou do meu pecado. Então se ele me limpou, não tenho que voltar atrás. Então quando eu creio na obra dele, também isso me motiva a andar em santidade. Me motiva em fazer as coisas que ele fala. Por quê? Porque eu creio que eu não sou mais um pecador. Eu creio que lá na cruz do Calvário, Jesus pagou um preço alto e esse preço me limpou, me livrou do meu pecado, me tirou do pecado. Então agora eu não tenho que andar mais dominado pelas vontades pecaminosas. Eu tenho que andar agora como santo, porque eu fui santificado. Tanto é que em Hebreus a palavra diz que em Cristo, no corpo de Cristo, nós somos consagrados a Deus. E se eu fui consagrado a Deus, então eu tenho que andar também como um consagrado. Eu tenho que crer nisso e crer a ponto também de procurar andar naquilo pelo qual fui alcançado. Eu fui alcançado para santificação, então eu tenho que andar em santificação. Mas eu tenho que ter esse princípio, primeiro ponto, crer que o meu pecado foi expiado, foi tirado de mim, lá na cruz do Calvário. Se não entendeu isso, não adianta, porque por você mesmo, você não vai se santificar, por mais que você crie um padrão seu. Não, eu sou uma pessoa certinha, eu sou uma pessoa correta, eu não faço isso, eu não faço aquilo, logicamente, que eu não devo fazer. Não adianta também eu dizer, eu creio na minha salvação em Cristo e eu desobedecer a palavra. Porque na verdade eu sou um mentiroso quando eu digo que eu creio em Jesus, mas eu ando contrário que a palavra ensina. Eu não creio. Porque eu creio justamente é isso, é eu crer, de ter certeza dentro de mim que Jesus me livrou do pecado que eu estava, que Jesus me purificou, que Jesus me redimiu, me livrou da culpa do pecado e me livrou tirando esse pecado de mim com o sacrifício da cruz. Mas ao mesmo tempo que eu creio também nisso, eu creio que agora que eu já estou limpo, que eu já estou purificado pela obra do Calvário, eu também não devo andar naquilo. Eu não posso andar naquilo. Eu não posso andar naquele pecado. Então eu tenho que andar naquilo que a palavra de Deus me ensina, naquilo que a palavra de Deus diz. Então nós temos que entender isso. Mas eu tenho o primeiro ponto que eu preciso, é crer nessa base bíblica de salvação, o sacrifício. Ali foi a expiação, ali Deus colocou, por isso que diz aqui: porém ao Senhor, ao Pai, agradou moê-lo,
fazendo enfermar. Aí diz assim: quando a sua alma se puser por expiação do pecado. E quando foi que a alma de Jesus se pôs por expiação do nosso pecado? Lá na cruz. Lá na cruz ele estava sofrendo por nós. Lá na cruz ele estava sendo moído. O corpo dele estava sendo maltratado pelo nosso pecado. Aí ele continua dizendo: verá a sua descendência. A sua descendência. Então quer dizer, verá a sua descendência. Aqueles que crerem nele serão sua descendência, que vão descendente dele. Por que verá a sua descendência? Descendência nós sabemos, aqueles que descendem de alguém, que veio de alguém, que nasceu de alguém. Por exemplo, Israel é a descendência de Abraão, porque veio de Abraão. E nós em Cristo também nos tornamos. Agora, a descendência de Cristo, verá a sua descendência. Isso quer dizer, isso aqui cai por terra aquela ideia: todo mundo é filho de Deus. Não é todo mundo, porque a descendência são os filhos. Todo mundo é filho de seu pai e de sua mãe. E é também, como Deus criou todas as coisas, criaturas de Deus, mas não filho. Filho é descendência. Descendência são os filhos. E os filhos são os que creem em Jesus. São os que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Ou primeiro, acho que a ordem deveria ser diferente, como Salvador. Porque primeiro você recebe Ele como seu Salvador, crendo que Ele te salvou. Com a morte dele na cruz, de qual Ele te salvou. E como Senhor, a partir de hoje Ele é o Senhor da minha vida. Eu não vou andar segundo o que eu acho, segundo o que eu penso, segundo o que eu determino. Eu vou andar segundo o que Ele determina, porque Ele é o meu Senhor. Não sou eu o Senhor da minha vida. Não sou eu que determino o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Tem gente que está errado, gente. Tem gente que está todo errado, querendo servir a Deus do seu jeito. O seu jeito está errado. Você nunca vai servir a Deus do seu jeito. É igual a Marta quando recebeu Jesus. A Maria, né? Que ela recebeu e ela queria servir Jesus do seu jeito. Ela não deu ouvidos a Jesus e ficou inquieta, fazendo uma coisa, fazendo outra. Ela estava tentando servir, mas do jeito dela. Foi reprovada. A outra sentou, parou para ouvir. A outra parou para... Fiz confusão aqui no nome das irmãs, né? A Marta recebe, a Maria senta para ouvir. A que sentou para ouvir estava aprendendo de Jesus. Quem aprende de Jesus vai servir Ele do jeito dele. Quem está nos seus conceitos, por mais que se ache perfeito, e por mais que seja, tenha vamos dizer assim, tenha um padrão de caráter, de uma boa reputação, mas não serve a Deus. Nós só vamos servir a Deus da maneira dele, crendo na palavra dele. Por isso primeiro tem que aprender dele. Então eu recebo ele como meu Salvador, porque eu creio que o que ele fez na cruz do Calvário me salvou. Ali expiou o pecado que estava em mim, e todos nós nascemos condenados pelo pecado, porque quando Adão pecou, ele vendeu a humanidade como pecado, e como Adão foi o primeiro homem, então humanamente nós somos filhos de Adão, porque nós viemos dele carnalmente, e como ele pecou, nós também venhamos debaixo da condenação dele, do pecado. Filhos do pecado, separados de Deus. Agora, quando se crê em Cristo, quando aceita Cristo como Salvador, crendo que o que Ele fez apagou o meu pecado, tirou o meu pecado, expiou, quer dizer, me limpou do meu pecado, aí eu me torno o quê? Filho de Deus, descendente de Cristo. Agora eu não estou mais preso ao homem pecador Adão, eu estou preso agora ao Filho de Deus puro, que é Cristo, limpo, sem pecado. Então por isso que eu preciso ter Ele também como meu Senhor.
e como meu Senhor, eu tenho que aprender dele para que eu venha servir ele da maneira dele. Quando você está fazendo as coisas do jeito que você acha que é certo, do jeito que você defende como certo, mas sem o ensinamento de Cristo, você não está servindo a Deus, está servindo a você. Jesus não é o teu Senhor, você é o seu próprio Senhor, porque você anda segundo sua cabeça, segundo seu pensamento. Então nós temos que nos assentarmos aos pés de Jesus. O que é isso? Buscarmos todos os dias, dar atenção à palavra dele. Aí por isso que eu digo, por isso que carece. Ler a Bíblia todo dia. E tem uma coisa, não basta ler a Bíblia não. Eu tenho que ler e, como a Bíblia diz, meditar nela. O que é meditar? Meditar é parar para pensar, para entendê-la, compreender. Aquilo que eu estou lendo, eu procurar, meu Deus, o que o Senhor está dizendo nessa palavra? Espera aí, o Senhor está falando isso e isso. E pegar aquela leitura que eu estou lendo e colocar ela, confrontar o que eu penso, o que eu acho da vida e a minha maneira de viver com a palavra, se está de acordo. Porque onde eu olhar, não, espera aí, eu sempre pensei assim, eu sempre achei que é assim, eu sempre faço desse jeito, mas espera aí, olhando para a palavra, entendendo, está contrário, então eu não vou mais fazer isso, eu vou fazer o que a palavra de Deus diz. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que as nossas armas, mesmo andando na carne é que nós estamos no corpo carnal e precisamos de coisas naturais, precisamos de alimento, precisamos de vestimento, precisamos de tudo. Mas mesmo andando na carne, nós não militamos contra a carne, mas nós levamos todo pensamento, devemos levar pelo menos, todo pensamento cativo a Cristo. O que é isso? Todo raciocínio. Todos nós temos essa capacidade de raciocinar, de entender, compreender as coisas. Mas aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, antes de eu agir naquilo que eu estou pensando, naquilo que eu acho como certo, eu tenho que levar e confrontá-lo com a palavra de Deus. Se eu percebi pela palavra de Deus, pelo que eu estou aprendendo, que o que eu penso, o que eu acho, o que eu defendo, está contrário à palavra de Deus, então eu devo voltar atrás. Não achava que isso era muito certo, eu achava que isso era muito correto, mas está contrário à palavra, então não vou na palavra. Às vezes na vida nós somos tentados a fazer algo à nossa maneira, a agir da nossa maneira. Às vezes coisas que nós queremos, às vezes até quando nos chateamos com pessoas e nós, na nossa convivência social, nós vamos nos chatearmos com pessoas vão nos chatear com a gente, por causa que cada pessoa tem uma maneira de ser, uma maneira de pensar. E às vezes naquela hora que você se sentiu chateado com alguém, você pensa em tomar um posicionamento em relação àquela pessoa, que você acha, estou certo, é justo, mas aí eu tenho que olhar para a palavra de Deus e às vezes até demorar um pouquinho buscando, Deus me dá a resposta, Deus, olha, estou muito com vontade de agir assim, assado, mas o que o Senhor diz na tua palavra, como eu devo? E às vezes tem hora que nós vamos ficar até, nós temos que ser pacientes, de colocar aquilo em oração para a gente não agir na nossa maneira e de repente ferir a palavra, o princípio da palavra de Deus e perdermos a bênção de Deus, que às vezes o cristão, ele perde a bênção de Deus em pequenas atitudes. Ele está andando fora da palavra de Deus em coisas que ele às vezes, principalmente quando você se sente indignado com algo, com alguém, com alguma coisa, e às vezes a indignação é o caminho do pecado. A indignação é o caminho de você, porque toda pessoa que se sente indignado por algo,
ela também começa a achar que ele está certa. E a Bíblia diz que o homem, na hora que ele apresenta a sua causa, parece certa, até que vem outro e lhe examina. Quando você está indignado com alguém, com alguma coisa, com algo, você se acha certo e às vezes até no direito de agir de determinada forma. Aí é onde precisamos de ir na palavra de Deus, de dar ouvidos a Deus, de colocar às vezes aquilo em oração, às vezes até às vezes não só no momento, às vezes até por dias, para que Deus venha, o nosso coração venha quebrar aquilo que está nos incomodando e a gente venha ouvir verdadeiramente, entender como Deus quer que nós venhamos agir. Ou às vezes não é nem nós que vamos agir, o próprio Deus vai agir. O próprio Deus vai agir, porque Ele tem a solução. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O povo de Israel, o Samuel, ele foi o último juiz do povo de Israel. Na época não tinha rei, tinha juiz. O sacerdote era sacerdote e juiz. Algumas vezes, teve uns que não foram só juiz. Mas Samuel, ele foi sacerdote e juiz. E ele foi muito honesto. Ele julgava a causa do povo, não buscando, não por interesse, ele julgava de uma forma justa. Só que quando o Samuel foi envelhecendo, quem precedia, quem seriam os próximos juízes e sacerdotes seriam os filhos de Samuel. E o povo perceberam que os filhos de Samuel não era tão justo quanto o pai, não era tão firme ali quanto o pai. Então o povo pensava, espera aí, esses caras não são tão justos, então nós não queremos eles como juiz. Quer dizer, o povo ficaram indignados com aquelas autoridades, e eles disseram, já sabemos o que vamos fazer, vamos falar para o Samuel, que nós não queremos filhos deles como nossos juízes, que ele nos levante um rei para nos governar, como todas as nações têm um rei. E eles foram e falaram para Samuel, olha, tu estás velho, teus filhos não é igual a você não. Você olhando, parecia que o povo tinha até razão. Então levanta para nós um rei, como todas as nações. Só que eles não consultaram isso a Deus. E isso não era a vontade de Deus. A vontade de Deus que era continuar como estava, os sacerdotes sendo juízes. Só que os juízes seriam os filhos de Samuel, que o povo perceberam que não era tão justo quanto Samuel. Só que o povo, olhando humanamente, o povo tinha razão. Se eles não são, então não vamos deixar que ele nos julgue. Mas tinha que pensar uma coisa, e Deus? O que Deus pensa disso? Então tinha que orar a Deus, tinha que buscar a Deus. Mas não, eles agiram no que eles acharam certo. O maior erro do ser humano é querer a bênção de Deus e agir no que acha que é certo, sem consultar Deus de verdade. Todas as vezes que algo estiver com você em dúvida e você estiver cheio da sua razão, antes de você agir dentro dessa sua razão, você consulte Deus. Mas não é fazer uma pergunta já tendo sua resposta, não. É Deus, eu estou em dúvida, eu quero tua resposta, eu quero que o Senhor age, o Senhor me mostre de verdade. E se tiver que passar uma semana orando por isso, um mês, eu vou passar, mas eu não vou ficar na minha vontade, eu não vou ficar na minha razão, eu vou ficar na tua palavra. Eles ficaram na razão dele. Resultado, Deus veio e disse, tudo bem, vocês pediram um rei, eu vou dar um rei como vocês querem. Deus não impede, não. Se você quer uma coisa do jeito, Deus diz, é desse jeito que você quer, então vai desse jeito, vai do seu jeito, vai do seu jeito.
Você não quer o meu, quer o seu, vai do seu. Aí Deus deu um rei, só que Deus deu um rei na ira. E a pior coisa é você receber algo de Deus quando Ele está irado. Quando Deus está de bem, você recebe debaixo da misericórdia, da bondade. Na ira você recebe o pior. Qual foi o rei que Deus deu para Israel? Saul. Aonde Saul levou aquele povo? Saul levou aquele povo à morte, a perder o reino. Levou aquele povo à destruição. Se aquele povo tivesse tido paciência, apesar dos filhos de Samuel não era o que eles pensavam, mas eles se colocassem diante de Deus, foi o Senhor que colocou Samuel, então o Senhor, os filhos dele também, é o Senhor, se eles não andarem certo, é o Senhor que vai tirar, porque ele já tinha o exemplo de antes teve o Eli, e os filhos de Eli também não eram de Deus, e Deus tirou e colocou Samuel, colocou um bom. Deus tem sempre o bom para colocar, irmãos. Agora quando a pessoa resolve fazer sua própria justiça, andar na sua própria cabeça, no seu próprio pensamento, ela impede de Deus agir, e ela começa a pedir as coisas do seu jeito, e às vezes Deus até dá, porque ela tanto quer, só que dá na ira, e na ira não vem nada bom não, porque vem contra a vontade dele. Vem contra a vontade de Deus, porque aquilo que Deus dá na vontade dele, Ele já dá bom, e se tiver falha, Ele aperfeiçoa. Que nós vemos, por exemplo, Davi foi dado na vontade de Deus, e Davi teve erros, teve falhas e grandes, mas Deus o aperfeiçoou. Deus o aperfeiçoou, às vezes até punindo Davi de uma maneira. Então, vamos dizer, voltando aqui. Então fazendo expiação pelo nosso pecado, verá a sua descendência. Nós somos descendência de Cristo, se nós tivermos eles como nossos senhores, se nós crermos nessa obra da cruz, através dessa fé e da obediência. E prolongará os teus dias, a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. A boa vontade de Deus, ela prospera na mão de Jesus, para com aqueles que foram alcançados. Por isso que Paulo, escrevendo lá em Romanos 12, abre lá, Romanos 12. Depois nós voltaremos para o Romanos 12. Romanos 12, 2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa, não se conforme com esse mundo. Não esteja em conformidade com esse mundo, com os conceitos, com o que esse mundo defende de bom. O mundo tem muita coisa que a nossa carne acha boa, mas que não está em conformidade com a palavra de Deus. Não se conforme com o que o mundo te ensina. O mundo quer te ensinar a aceitar o que ele apresenta como bom, como certo. Mas você tem que olhar para a palavra de Deus, se Deus aprova aquilo. Tudo que há no mundo, a Bíblia diz que é concupiscência da carne. Tudo que há no mundo é coisa que a carne deseja. Até as coisas que parecem mais inocentes. Você pega, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, as músicas mundanas. Tem uma bonita melodia, muitas delas têm uma boa melodia, mas são cheios de letras que estão em conformidade lá com a vida pecaminosa. Aí você é cristão e você começa, não tem nada não, isso aqui não tem nada demais. É só uma música, mas é uma música, é uma letra inspirada, e a música ela mexe com a emoção das pessoas,
E até os cantores usam, são influenciadores, influenciam as pessoas. Você vê, por exemplo, surge um movimento novo, logo até as crianças estão agindo daquela forma. Você não vê, por exemplo, a música, ela influencia até na moda, não é verdade? Quem não lembra quando surgiu aqueles cantores baianos, com aquelas bandas, cantando aquelas músicas, com as moças dançarinas com short bem curtinho? Logo, logo a mulherada estava usando também, porque era influenciado por eles. Aquilo influencia. Então tudo que o mundo cria tem ali o desejo da carne e é para influenciar. E às vezes o cristão, ele deixa de ouvir louvor, ele deixa de buscar Deus e ele fica nessas coisas. Nessas coisas, não precisa mais disso. Se você quer ouvir uma música, vai ouvir um louvor que fala de Deus, que agrada a Deus, que vai te levar para perto de Deus. Você vai ouvir uma sofrência, como nós vemos aí, uma música que fala de traição, uma música que fala de marido deixando mulher, de vingança, de alguém que foi traído, machucado, vingado. Sai disso, meu irmão. Não se conforme com esse mundo. Mas o mundo diz que é tudo perfeito, que tudo vale. Não se conforme. Você foi chamado para a santidade. A Bíblia diz que em nós, tudo que tem um louvor, nós deve estar na nossa boca. Então tem que ter louvor a Deus. Como é que tem louvor? Por exemplo, você coloca lá uma canção, está o cara lá cantando, o que foi traído pela mulher, que agora vai se vingar, que agora vai fazer outro. Quando tem um louvor a Deus nisso aí, nessa letra, nessa inspiração, e a música mexe lá dentro com você. Se você pegar uma música da tua infância, que você ouviu na tua mocidade, na tua infância, ela te leva lá atrás, é ou não é? Não é verdade? Ela leva, porque ela mexe. Então não se meta nessas coisas. Mas não tem nada não. Olha, tem um pastor que disse isso. Meu irmão, esquece pastor, fica na palavra. Seja transformado. A Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. São coisas desse mundo. Você não precisa disso. O que você precisa desse mundo? Você precisa de roupa para vestir, você precisa de um carro para andar, você precisa de comida, isso você precisa. Mas não dos conceitos do mundo, dos pensamentos do mundo. Então ele diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Seja transformado, deixa Deus te transformar com o quê? Com a renovação do vosso entendimento. Tenha um entendimento, uma mente renovada pela palavra de Deus, uma mente avivada na palavra de Deus. Tem gente que está comendo mais do mundo do que da palavra de Deus. Está se alimentando mais do que o mundo oferece do que da palavra de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, preste atenção, não vamos experimentar da vontade de Deus se não formos transformados. E nós temos que experimentar, porque a boa vontade dele, ela vai prosperar na mão de Jesus. O que é isso? Como nós lemos lá, vai prosperar na mão de Jesus. Quer dizer, na mão de Jesus, a bênção de Deus vai se acrescentar na vida daqueles que estiverem também na mão dele. Se nós não estivermos na mão de Jesus, quer dizer, na obediência à palavra, na fé viva na palavra dele, a boa vontade de Deus não vai prosperar para nós. Ela prospera na mão de Jesus. E na mão de Jesus, se nós estivermos na mão dele, debaixo da mão dele, quer dizer, debaixo da proteção dele, nós vamos receber essa prosperidade, que é essa vida nova que Deus trouxe para nós, de santificação, de compreensão da palavra e das bênçãos de Deus na nossa vida. Mas tem que estar nele. Voltando agora onde nós começamos, Romanos 8:32. Então aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós. Então Deus não poupou Jesus, entregou seu filho por amor de todos nós. Diz, e como não nos dará também com ele todas as coisas? Então,
com Jesus, em Cristo, Deus também nos dará todas as coisas. Deus não poupou Jesus, fez ele enfermar, fez ele morrer por mim, por você, na cruz do Calvário, para nos perdoar, para nos salvar. Então, se Deus não poupou o bem maior que é Jesus, fez com que Jesus passasse por todo aquele sofrimento por nós, então com Jesus, em Jesus, Ele também nos dará todas as coisas. O que é que você precisa de Jesus? O que você precisa de Deus hoje? Ah, pastor, eu preciso que Deus abençoe minha fonte de renda, minha vida financeira. Eu preciso que Deus me abra o entendimento, me faça compreender mais a palavra dele. Que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso, pastor, de uma cura. Eu preciso da minha família salva. Deus te dá tudo isso. Só que Ele dá tudo isso onde? Em Cristo Jesus. Não adianta você buscar fora. Você só vai receber em Cristo se você estiver em Cristo. O que é você estar em Cristo? Abre lá em João capítulo 15. João capítulo 15. Conhecido também. Nós estamos com a mensagem, a palavra toda bem conhecidinha. João 15. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, São Jesus falando, isso é Jesus falando, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Quantas as vezes o crente pede coisas a Deus e não acontece nada? Não é feito. Sabe por que não é feito? Porque ele não está em Cristo. Na hora que ele pediu, ele não está em Cristo. Que isso, pastor? O que é estar em Cristo, meu irmão? Estar em Cristo é a gente estar na palavra, alicerçado na palavra. É a gente estar com aquele entendimento da palavra, está naquilo que ele disse, naquilo que ele falou. Muitas das vezes nós pedimos as coisas, mas nós não estamos na palavra dele, não estamos confiando totalmente na palavra. Muitas das vezes nós pedimos as coisas para Deus, mas não olhando para a palavra dele, porque você está nele, você está olhando para ele. Isso quer dizer, você está confiando no que ele diz, crendo no que ele diz. Muitas das vezes nós pedimos as coisas olhando para os problemas, olhando para a angústia que está dentro de nós. Nós estamos inteiramente angustiados. Ai Deus, faz alguma coisa, eu não aguento. Ai Deus, muda o fulano, muda o cicrano, converta aquele coração, que ele pare de beber. Ai Deus, abre essa porta de emprego. Ai Deus, faz isso, cura essa pessoa. Você está mais na doença, você está mais no mal que você está enfrentando do que em Cristo. Porque está nele, a gente está mergulhado completamente nele, crendo naquela palavra, vivendo, confiando naquela palavra.
e obedecendo aquela palavra, acreditando completamente. Mas às vezes não está, irmãos. Eu estou falando nem do pecado aqui, eu estou falando não está crendo, não está firme. Mas tem um lado também do pecado, que às vezes não está mesmo. Está desobedecendo a palavra, acha porque está na igreja está tudo bem, não está. Simplesmente o fato de estarmos na igreja não nos torna da família de Deus. A igreja é um lugar para salvo, mas não é um lugar que salva. Quem salva é a palavra. Agora, quando a pessoa está salva, realmente ele vai ter o prazer de vir na igreja, de congregar, de adorar a Deus, servir a Deus, porque a própria salvação dentro dele vai levar ele a isso, a se reunir, a congregar, a buscar a Deus, a adorar a Deus, a louvar a Deus. Mas às vezes a pessoa não está na palavra, não está em Cristo, ela está na igreja, mas a cabeça dela está voando, a cabeça dela está no mundo, aprova as coisas do mundo, os conceitos do mundo, ou às vezes os seus próprios conceitos são tão fortes, sua maneira de ser, que ela não serve a Deus, ela serve a sua maneira. E quando eu estou servindo a Deus à minha maneira, no que eu acho, no que eu quero, eu sirvo sem obediência, e eu não tenho Jesus como meu Senhor, eu tenho eu como meu Senhor, porque eu faço o que eu quero, o que eu acho, o que eu defendo como certo. Presta atenção, enquanto você não aprender a se contrariar, você não vai servir a Deus, porque você é carnal. Você não, nós, né? Eu também, estou fora disso não. Enquanto nós não aprendermos a nos contrariar, nós nunca vamos servir a Deus. Nós vamos servir a nossa vontade, nós vamos mentir, nos enganar, porque nós vamos fazer alguma coisa achando que está agradando a Deus, aquilo que nos agrada. Muitas das vezes Deus repreende o povo de Israel por isso. Eles gostavam das festas religiosas, eles gostavam até de oferecer os sacrifícios, mas eles não estavam se comprometendo em obedecer à lei de Deus. Aí Deus disse: eu nem me agrado do que vocês fazem, da reunião solene de vocês. Vocês se reúnem, vão lá, cantam louvores, faz aquela festa, mas no dia a dia de vocês andam do seu jeito, faz o que bem entende, o que acha que certo, não me consulta, então para mim também isso não tem valor, porque não está servindo a Deus. Nós só vamos servir a Deus na obediência à palavra dele, servindo a ele da maneira dele, no que ele nos ensina. E só que isso tem uma coisa, isso vai nos contrariar muitas das vezes, vai nos contrariar, porque vai ter coisas que nós vamos gostar. Puxa, a palavra de Deus diz é assim, isso aqui está certo, eu vou fazer aqui, eu vou andar aqui. Mas vai ter hora que Deus vai colocar você em confronto contra você mesmo. Você vai dizer assim: meu Deus, aqui não, Deus, eu queria agir de outra forma, eu penso de outra maneira. Você quer ver uma coisa do ser humano? O ser humano ele é insubmisso. O ser humano